Grupo de Oração Cordeiro da Paz, evangelizando na rede. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Boa noite, irmão. Paz. Toma comigo a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo 10. São Marcos, capítulo 10. Quantos irmãos tomam posse da palavra de Deus? Como a irmã já me apresentou, quero concluir que sou casado pela graça de Deus, né? Como a irmã disse, eu me chamo Paulinho. Temos 2 filhos. O meu grupo de oração é o Imaculado Coração de Maria, acontece todas as terças-feiras. Minha paróquia é a paróquia Santa Edviges, lá de Várzea Grande. Para mim é um motivo de grande alegria poder estar aqui nesta noite, podendo desfrutar das maravilhas que Deus derrama sobre este grupo de oração. Porque é isso que eu sinto no meu coração, que nesta noite as comportas do céu estão abertas e as nossas vidas serão cumuladas das graças de Deus. Amém? E a palavra está em Marcos capítulo 10, nós vamos tomar do versículo 17 até o versículo 31. Amém ou misericórdia? Marcos capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 31. Esta palavra vai nos trazer então o encontro do jovem rico com Jesus. Amém? Eu gostaria de dar um tema a esta pregação, antes que nós proclamarmos a palavra, fundamentado no primeiro versículo, qual nós vamos ler, que fala assim que o jovem se prostra de joelho diante do Senhor. E o tema desta pregação será dobrar o coração diante de Jesus. Amém? Não tão somente o joelho, mas dobrar o coração diante de Jesus. Então nos diz assim a palavra de Deus: tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conhece os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não diga falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. E ele respondeu-lhe: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus fixou nele o olhar, amou e disse-lhe: uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. E olhando Jesus ao derredor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras, mas Jesus replicou: filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança na riqueza. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprio: quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para ele, disse:
Aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Diga aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que deixamos tudo e te seguimos. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terra, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terra, com perseguição. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E no século vindouro a vida eterna. Diga aleluia. Aleluia. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. E aqui está para nós a palavra de salvação. Diga glória a vós, Senhor. Glória a vós. Vamos aplaudir então a palavra de Deus com todo o nosso coração. O evangelista Marcos nos diz então que este homem chega correndo diante de Deus, de Jesus. Esse homem chega apressado diante de Jesus. E a princípio parece algo tão, quando nós fazemos imagem, parece algo tão bom, parece algo tão maravilhoso, porque assim como tantos outros se aproximaram de Jesus, também este homem aproximou-se de Jesus, mas não com o seu coração, não com toda a sua alma, não com todo o seu entendimento, como nos convida o livro do Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5: buscai o Senhor com todo o seu coração, buscai o Senhor com toda a sua alma, buscai o Senhor com todo o seu entendimento. E ainda o profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto Ele está perto e se deixa encontrar. E eis aí, querido irmão e querida irmã, o porquê que aquele homem, ao ver ali Jesus, ele então corre, porque Deus, este Deus, cujo Isaías também vai nos dizer no capítulo 45, no versículo 15, que Ele é um Deus que se esconde em nossa casa, é um Deus que está escondido, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então esse Deus vem e começa a caminhar no meio do seu povo, e as pessoas começam a olhar para este Deus, alguns começam a olhar para este Deus simplesmente como um homem qualquer, e foi desta forma que aquele homem olha para Jesus. Ele olha para Jesus como sendo um homem qualquer. Ele olha para Jesus diante de tudo aquilo que possivelmente ele já tinha ouvido a respeito dos ensinamentos de Jesus, e o considera como um mestre, como simplesmente um mestre. E aí então ele, apressado, correndo, chega, ajoelha-se e chama Jesus de mestre. Eu acho interessante porque hoje, quando eu estava no pronto-socorro, meu filho doente, e lá eu orando com esta palavra, e ardeu muito o meu coração, porque eu já preguei esta palavra em algumas vezes, todas as vezes que a gente vai rezar com uma palavra, Deus nos mostra algo que nós ainda não vimos, e eu acho isso tremendo demais. E o que me chamou a atenção foi justamente o fato desse jovem se dobrar diante de Deus, o seu joelho dobrar. Mas então o Senhor falou ao meu coração que era preciso que
também aquele homem, aquele jovem tivesse dobrado o seu coração. E o que nos faz compreender como o dobrar o coração diante de Jesus, reconhecê-lo como Deus. Quando Jesus diz então para aquele jovem: por que me chama de bom? Por que me chama de bom? Só Deus é bom. Entenda, irmãos, quando estava aquele questionamento a respeito de Jesus, dos grandes feitos de Jesus, dos grandes milagres de Jesus, dos prodígios que Jesus realizava, surgiu então um questionamento, e Mateus no capítulo 16 vai nos explicitar isso de uma forma fantástica. Uns perguntavam quem era Jesus, uns diziam: ele é Elias, outros diziam: ele é João Batista, outros diziam outras coisas a respeito de Jesus. E então Jesus vai e pergunta para aqueles que o seguiam, os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E então Pedro, no versículo 16 do capítulo 16 de São Mateus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, quando Jesus diz para aquele jovem: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Deus está querendo incitar o coração daquele homem que está com o joelho dobrado, para que também o seu coração se dobre e que ele reconheça que ele não está simplesmente diante de um mestre, de um homem sábio. Não, ele está diante do Filho do Deus vivo, daquele que veio salvar. E nós também, amado irmão, amada irmã, nós também muitas das vezes dobramos apenas o nosso joelho e não dobramos o nosso coração. Sabe por quê? Porque a exemplo deste mesmo homem aqui, que São Marcos, São Mateus no capítulo 19, São Lucas no capítulo 18 narra, porque esses três evangelistas nos trazem então o comportamento deste homem que apressadamente vai até o encontro de Jesus. O que Jesus está querendo nos dizer é que também, meu irmão, é também muito fácil para nós perdermos a oportunidade de ganharmos a vida eterna, e ela está tão perto. De repente você veio correndo para este grupo de oração. De repente você tem tanta vontade de estar perto de Deus, tanto desejo de se aproximar do Senhor, sim ou não? Quem que tem desejo de se aproximar de Deus, tal como esse jovem aqui se aproximou? Levante a mão e diga: eu também tenho um grande desejo, um forte desejo. Querido irmão, querida irmã, Deus que salva, Deus salva, é o significado do nome de Jesus. Aquele homem, como nos narra todos os evangelhos sinóticos, ele era um homem que observava a lei. Ele era um homem que participava vamos trazer para a nossa realidade. Ele era um homem que participava de grupo de oração, trazendo para a nossa realidade. Ele era um homem que lia a Sagrada Escritura. Ele era um homem do nosso tempo, vamos trazer para o nosso tempo, católico, um homem católico. Ele era um homem que acreditava no céu. Ele era um homem que fazia até o
bem para as pessoas, era um homem justo. Ele não adulterava, ele não matava, era um homem que honrava o pai e mãe, era um homem justo nos seus negócios. Ele era um homem excelente, mas lhe faltava algo, irmão. Faltava com que aquele homem dobrasse o seu coração diante de Deus. E dobrar o coração diante de Deus é negar a si mesmo. E o que faltava para ele, irmão, é o mesmo que falta para mim e para você nesta noite. Negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, negar os nossos desejos, negar até a ponto de nossa vontade zerar e a nossa vontade ser completamente, meu irmão, socorrida pela vontade do Senhor. Que a vontade de Deus venha em socorro de nossa vontade já zerada, porque o nosso coração está derramado, o nosso coração já está dobrado diante dele. É isso que precisa, meu irmão. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós nos dobramos diante do Senhor. Ora, querido, ora, o Senhor vai nos dizer aqui nesta palavra, que Ele dá o cêntuplo. Mas aí ele termina, São Marcos é o único que termina desta forma: com perseguição. E por que com perseguição, meu irmão? Porque nós vamos também, junto com o Senhor, subir ao Calvário, rumo ao Calvário. Vamos ter que abraçar a cruz, vamos ter que negar a nós mesmos, vamos ter que despojar, vamos ter que nos abandonar em Cristo Jesus e desapegar das coisas, desapegar dos objetos. Não de forma, meu irmão, não de forma a chegar lá na sua casa e vender tudo, não, mas de colocar o Senhor em primeiro lugar da sua vida, porque todas essas coisas aqui vão passar, mas, meu irmão, a vida eterna, a coroa da vida é para aqueles que vão se despojar de si mesmo, que olha para um objeto, que olha para algo que ele conquistou e diz para este algo: maravilhoso é o Deus que me deu força para te conquistar, mas saibas que você vai ficar, e o meu coração se dobra diante de Deus, e eu hei de herdar a coroa da vida eterna. É isso que nós precisamos compreender, irmão. E o jovem rico não compreendeu. Outro dia, meditando essa mesma palavra, eu até coloquei algo no Face, essa mesma palavra, e o Senhor trazia ao meu coração de um diálogo. O Senhor tentou dialogar com aquele homem, mas não houve diálogo. Sabe por quê? Porque ele chegou dizendo tudo de si, mas ele não escutou o Senhor, ele apenas ouviu. E ouvir é diferente de escutar. Você há de convir comigo, porque quando você ouve, olha, entra aqui e sai aqui, mas quando você escuta, aquelas palavras ecoam no teu coração, e você vai sendo forjado, o teu caráter vai sendo forjado, e Deus vai realizando uma obra no teu interior através daquela palavra. Sim ou não, irmãos? Sim. Queridos, aquele jovem chegou e falou: bom mestre, e isso. Ele falou, e quando Jesus falou com ele, ele não escutou, ele apenas ouviu. E olha a palavra que o Senhor diz para ele: vem, segue-me. Jesus queria a companhia daquele homem. Jesus queria aquele homem caminhando com ele. Querido, o Senhor também, Ele quer você, Ele quer que nós caminhamos com Ele, só que Ele na frente e nós o seguindo. E querido, e o Senhor vai marcando os seus passos, e a cada passo de Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que é o divino mestre, a cada passo de Jesus ele está negando a si mesmo, negando
a sua carne, negando o seu sangue, deixando derramar o seu sangue para nos alcançar, negando as suas forças. E Jesus vai marcando, e aquele que segue o Senhor Jesus, que pisa nessas marcas que o Senhor Jesus vai deixando, ele vai também se despojando, e ele olha para Jesus, não tão somente como um bom mestre, mas como divino mestre. E São Padre Pio vai nos dizer assim a respeito do divino mestre. O divino mestre, diz São Padre Pio, ele promete a coroa da vida, não para aqueles que começam bem, mas para aqueles que vão até o final. Irmãos, o jovem traçou um belo de um caminho, sim ou não? Estava quase na porta, estava pertinho, mas não teve a coragem de despojar. E talvez você esteja assim também, irmão. Talvez você esteja neste grupo de oração rezando. Talvez você já medita a palavra todos os dias. Talvez você já teve a coragem de despojar da novela. Talvez você já teve a coragem de despojar de tantas e tantas coisas. E Jesus quer algo a mais de você. Jesus quer que você seja um seguidor, um discípulo dele. Jesus quer que você leve a palavra dele. Jesus quer verdadeiramente que você o testemunhe. Jesus quer ser Senhor da sua vida, assim como ele quis ser Senhor da vida desse jovem. Jesus quer guiar os nossos caminhos. Vem, segue-me. Jesus disse para ele: vai, vende tudo e segue-me. Ou seja, Jesus quer colocar as suas mãos no volante do carro de nossa vida. Jesus quer ter o comando de nossa vida. E é preciso que nós tenhamos a coragem de dizer: Senhor, está aqui nesta noite. Eu não quero, Senhor Jesus, somente dobrar os meus joelhos, porque a maioria de nós, meus irmãos, muitas das vezes dobramos o nosso joelho, mas não dobramos o nosso coração. Nós rezamos, mas não falamos com Deus. Nós estamos na casa do Senhor, mas não escutamos qual verdadeiramente é a vontade do Senhor, porque assim como esse jovem rico, nós nos apresentamos diante do Senhor para que Ele faça a nossa vontade, para que Ele faça o meu reino, não o reino de Deus. E não é isso, meu irmão, não é isso que Jesus tem para mim e para você. Jesus tem para mim e para você verdadeiramente o reino dele. E para isso é preciso que nós nos despojemos da nossa vontade. Quantas pessoas trocam Jesus porque quer limpar um armário lá na sua casa? Quantas pessoas trocam Jesus por uma faxina na sua casa? Não estou dizendo que a sua casa tem que ficar suja, não, meu irmão. O problema é que o Senhor tem que ter a prioridade. Imagina, naquele dia em que você escolhe aquele passeio, você escolhe aquela limpeza da sua casa, e aquele dia verdadeiramente é o Senhor que o Senhor está voltando, e Ele te pega distante dele, com o seu joelho dobrado, porque você é um homem que caminhou uma parte do caminho, mas ainda não chegou, e nenhum de nós chegamos ainda. E aí você vai e fica na mediocridade, não avança, fica patinando, não vai para frente. E aí o Jesus chega, meu irmão, e você fica tal como aquelas 5 noivas imprudentes, sem o óleo, e aí a chama apagada. E é por isso que nesta noite o Senhor vem nos exortar: não dobre somente os teus joelhos, dobre o teu coração para o Senhor. Isso nós podemos fazer agora, irmãos. É só colocar a mão no seu coração verdadeiramente e se entregar ao Senhor. Feche os teus olhos.